Olá, estamos começando mais um podcast Dois ou Mais e hoje eu estou aqui muito feliz, muito agraciado, meu coração está em festa e tenho certeza que vocês que estão nos assistindo vão receber um presente muito incrível. Eu estou aqui com esses caras que são irmãos, né? E gêmeos, Mika e Misa, vocês vão ver ele já já, mas primeiro eu preciso te deixar essa mensagem. Gente, não paga nada se inscrever no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações aí, para que todas as vezes que a gente tiver um episódio, você seja notificado e compartilha com outras pessoas. Porque eu tenho certeza que os conteúdos que nós trazemos aqui, eu tenho certeza que faz diferença na vida de vocês. Porque a gente aprende muita coisa aqui, eu mesmo aprendo muita coisa com os convidados que vêm aqui. Então, não custa nada você exercer a reciprocidade. Então, não paga nada. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações para ativar ele aí e compartilha, tá? Bom, mas é como eu disse, hoje eu estou recebendo esses caras que têm um talento incrível, tem uma presença, você consegue sentir a presença do Espírito Santo nesses caras. Vocês vão ver que o que eu estou falando é real. E assim, os caras que fazem a diferença para os jovens, que é o que a gente precisa, que os jovens são o futuro do nosso país, das nossas próximas gerações. E eu fico muito feliz em ver caras tão jovens fazendo tanta diferença. Bom, é uma honra recebê-los aqui. Honra nossa. Mika e Misa. Estou muito feliz mesmo, de verdade. Cara, quero parabenizar vocês, eu acompanho também o ministério de vocês, que é o GE, né? Bem, sim. Então, assim, eu acompanho isso aí e assim, fico muito feliz, muito feliz. A gente se conheceu lá, né? Sim. Lá atrás, já tem alguns anos, uns 4... Sim. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. 5 anos. Então, assim, fico muito feliz e quero parabenizar de verdade a vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo uma diferença muito grande. Então, na ordem, se apresentem aí para quem está nos assistindo. Na ordem, então. Sou mais velho, já começa por aí. A surpresa. Pensei que era Misa. Vamos lá. Mas é isso aí, meu nome é Micael Barbosa, né? Apelido Mika. E eu sou baixista, diretor musical, trabalho na Somos GE, que é o nosso ministério. E faço parte, congrego na Igreja Família da Graça. E também atuo como diretor criativo na Somos GE, trabalhando com marketing, com as redes sociais e com outras pessoas também que são próximas à nossa galera, à nossa gente, assim, né? É isso. É isso. A Mika costuma dizer que tem uma lista grande aí de talentos, glória a Deus. Ele é muito... tem muita facilidade para isso. E ele falou, desculpa me interromper, ele falou que hoje baixista, mas quando eu conheci era um grande baterista. Isso, é uma grande música. Sempre foi diretor também, mas na batera. Isso. Pô, Mudou. Que saudade. Depois ele explica por que ele mudou. Mas, então, meu nome é Misa Barbosa, eu sou produtor musical, cristão, tenho 20 anos, temos 20 anos de idade e trabalho com produção musical já há alguns anos. A gente tem uma gravadora, tem um estúdio, trabalho também servindo na minha igreja Família da Graça. E eu quero até aproveitar esse tempo para honrar assim, pessoas que caminham com a gente. Sim, muito importante. Que nos ensinam muito, que são nossas referências, né, para começar, os nossos pais, que estão assim numa escala de referência, de exemplo para nós gigantesca. Eles nos ensinaram a ser quem somos hoje, a fazer o que fazemos hoje, são uma bênção para nós, um espelho. Os nossos pastores, nossos bispos, né, também, o bispo Miguel, o bispo Aniara, onde a gente está debaixo, submisso à liderança deles na Família da Graça, o pastor Thales, a pastora Gabi também, que são os nossos líderes diretos, né, líderes de jovens. A gente trabalha junto, serve junto. E algumas pessoas que caminham com a gente, o pastor Thiago, que é o nosso sócio, e a família Revival, a família GE, nossa galera, nosso time. Pessoas que sonham junto com a gente, que caminham junto com a gente, que querem fazer diferença na cidade, no Nordeste. Quero honrar essa galera, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. Em breve, vê-los aqui também vai ser legal. Sim, já falei já, então já vou abrir a novidade. Em breve a família toda GE vai estar aqui. Né? Em breve também, já falei com eles, né? Eu quero receber aqui o pai de vocês também, que é um grande pastor, um cara que eu pude conhecer. Conhecer esses caras tinham
acho que 15 para 16 anos quando a Por gente aí. se conheceu. Eu não lembro bem, mas 15 ou 16. E os caras, quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Os meninos, né? Que os meninos grandes, né? Glória Porque, a Deus, cara. assim, a gente estava num projeto onde eu era também o produtor musical. E, assim, eu via o talento deles e eu fiquei, assim, perplexo de ver Sim. o poder que Deus tinha de transformar, né, tão jovens assim e depositar tanto talento. Então, assim, Aquele projeto foi uma baita experiência pra gente. A gente gravou um CD de 12 músicas, né? Num baita estúdio. A gente sempre foi muito agraciado por Deus por essas experiências Sim. que Ele nos proporcionou, né? Então aquele projeto de gravação de um grande amigo foi um crescimento muito grande na área musical, na área técnica, principalmente na área de gravação. Que era um outro mundo, né? Exato. Veio ele antes, acho que foi na pandemia, eu lembro da gente usando máscara, não me recordo. não, acho que foi logo depois ali da pandemia, Foi quando depois, estava liberando. Porque Isso, para entrar no verdade. estúdio a gente tinha que passar por aquele túnel, né, que jogava aquele jato de água com álcool gel, lembra? No estúdio tinha aquele túnel. Isso, Caramba, né? verdade. Era bem... Sim, sinistro, né? É. Que tempo que a gente passou. E 4 aqui, anos, né? aquela experiência foi uma experiência muito legal, muito boa. E Deus sempre foi nos honrando, sabe, com essas experiências desde pequeno. A gente, enquanto ainda estávamos no ventre da nossa mãe, a gente recebeu uma palavra de Deus. Os nossos pais receberam uma palavra de Deus acerca do que faríamos e seríamos nos tempos de hoje, né? Eu digo hoje porque hoje a gente já reconhece o ministério que Deus nos deu. A gente reconhece a nossa missão de vida, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor tem nos preparado para isso, e os nossos pais foram muito usados por Deus para nos colocar nesse caminho. Né? Então, assim, por isso que eu honro muito os meus pais, meu pai principalmente, porque sempre foi músico, sempre... nossos pais são pastores, né? O pastor Jurandir, a pastora Miriam. A sua mãe eu não sabia que era pastora, cara. Assim, minha mãe é uma intercessora, né? Uma mulher de Deus. Glória a Deus. Não tenho palavras para descrever o quanto ela é importante pra gente. Sim. Mãe, amamos você. E esse é o pilar, né, cara? Sim, É o demais. pilar. Isso é uma das referências, né? Isso. A gente entende também que é uma convocação do Senhor, honrar o pai e mãe, né? Sim. Porque É um princípio, é um princípio, é um mandamento com uma promessa, né? Para que os nossos dias sejam prolongados na terra. Então a gente quer viver mais tempo, a gente tem que cumprir isso daí. E eu vou falar para vocês uma experiência, né? Sim. Semana passada eu estava em São Paulo e eu tive uma experiência com jovens que eu fiquei impactado. E aí já eu conto para vocês. Legal. Não esquece. E aí, desde o vindo da nossa mãe, o Senhor foi nos preparando para esse tempo de hoje, obviamente o que Ele tem para fazer ainda, né? Se Ele permitir, Ele não voltar antes. Mas nossos pais entenderam a mensagem. Eu acho que o mais importante foi isso. Inclusive, quando Deus me deu a oportunidade de ser um pai de família, eu quero ter esse mesmo discernimento que os meus pais tiveram. Porque eles entenderam a mensagem do Senhor cedo e começou a investir na gente desde cedo. Então, quando a gente tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, a gente já estava servindo na igreja, envolvido com a música. Né? A gente começou com instrumentos de panela, um violão acústico, as coisas mais simples, mas a gente gostava muito. Inclusive, a gente abria mão de videogame, de celular. Celular não era muito comum, mas assim, a gente abria mão dessas coisas, dos games, dos jogos. A gente brincava muito, a gente teve uma infância maravilhosa, né? Às vezes eu costumo brincar dizendo que nossa infância foi muito dentro da igreja, a gente acabou perdendo muitos desenhos animados. As pessoas falam assim, eu não sei que desenho elas estão falando, não sei o meme, não sei o tipo de roupa, a moda da época, porque a gente estava muito dentro de um contexto da igreja, né? Muito familiar também. Então, mas assim, nossa infância foi maravilhosa, a gente não tem o que reclamar, né, irmão? E a gente sempre esteve nesse ambiente, então a gente abria mão dos videogames. Meu pai, até quando via que a gente estava viciado em jogar muito, ele vendia os videogames escondidos, não dava celular escondido, não dava telefone, a gente ficava assim... É que ele fez de propósito no início, né? Essa meio que imersão que a gente tinha que seguir, né? Esse posicionamento que a gente tinha que ter. E quando ele via que a gente fugia, aí ele tomava atitude. Mas depois de um tempo ficou automático nosso. Ficou voluntário, isso, ficou voluntário perfeito. nosso. A gente mesmo deixou de ter esse desejo por games, essas coisas assim, desenhos. Inclusive, quando a gente era mais
mais velho, assim, né, tipo na adolescência, tinha um videogame e ele ficou parado por muito tempo. tempo. Os jogos começaram a dar problema no disco, porque Aham. não estava reconhecendo mais. Verdade. Ou seja, a gente já teve esse... meio que enraizou em nós, né? O Sim, propósito. E aí, meus pais fizeram muito bem isso desde o início. Trazendo realmente o que era a essência, né, velho? Exato. Isso é muito importante. bacana. Eles E eu aprendo tiveram... isso com meus Sim. filhos hoje. Legal. Eles tiveram esse papel, assim, de impor essa cultura, né? E a gente depois foi aprendendo e lidando com isso sozinho. Sim. Não tem nada de errado, galera que tá ouvindo Jogar, aí. assistir desenho. Jogar, inclusive, assim, se eu tivesse um videogame, seria legal passar um tempo distraindo um pouco a cabeça, é muito trabalho, é muita coisa, e aí é legal, assim, Como passar um tempo. desopila, né? Não tem nada de errado. Mas a gente tinha um foco, a gente tinha uma missão, que é a mesma que a gente tem hoje. E a gente encarava com aquilo ali com muita garra, né? E a gente via que às vezes o videogame, o telefone, distraía a gente. Então a gente abria a mão. No início era como Sim. o Mika falou, os nossos pais tinham essa missão, e Fizeram depois a com gente propósito. mesmo foi entendendo isso. A gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo, e o Senhor, né, que eu tava falando, e Deus nos proporcionou essas experiências de gravação, de andar com pessoas relevantes, de andar com pessoas mais experientes, mais velhas. A gente sempre provocou estar em mesas com pessoas do dobro da nossa idade. Também não tem nada de errado com andar com pessoas da mesma idade, mas eu pelo menos entendi isso cedo. Eu queria andar com pessoas mais velhas, profissional daquilo que eu queria ser, ou pessoas que tinham mais experiências naquilo que eu queria viver, porque eu queria saber onde ela errou para eu não errar. E poder fazer o caminho, não mais rápido, mas um caminho com mais assertivo. mais assertivo, mais direto. Então eu provocava isso, essas mesas, né? Depois dos cultos, reuniões, café, sempre gostei disso. Pessoas mais velhas, pessoas que já chegaram Te dá mais experiência. onde a gente queria chegar na época, né? Hoje a gente ainda tem pessoas assim, pessoas muito importantes para nossa caminhada, até porque como a gente é novo, a gente tem 20 anos de idade, o principal de tudo é reconhecer que somos inexperientes em muita coisa ainda, né? A gente tem muito para aprender. Então essas pessoas, assim, não tem nada de errado você ter uma referência, né? Ter uma referência não significa eu quero fazer o mesmo que ela fez, porque o processo de Deus para cada um vai ser diferente. Sim. Mas ter uma referência significa eu quero chegar onde ele chegou é possível, Sim. quero aprender com ele, e aí o que eu puder fazer para provocar isso, eu quero fazer. Então a gente, desde cedo, foi entendendo isso aí. Isso é muito importante, porque assim, a maioria das pessoas, elas só querem ouvir as pessoas que elas gostam. Bom, sim. E a gente tem que entender que a gente também tem que ouvir quem a gente não gosta. Porque aquela pessoa tem algo a nos oferecer, ela tem algo para nos ensinar. Sempre. Sim. Todo mundo tem algo para ensinar. E a gente tem sempre algo para aprender com todos. Até o erro. Até o erro, Isso, exatamente. Isso. Como a gente viu aí nosso país vivendo aí sobre Bolsonaro, Sim. sobre Lula. Né? Muitos questionam o Lula aí. Isso. Aqui não estou falando sobre partido e Sim. não sou lulista, mas o próprio Lula tem coisas para você aprender com ele. Tipo, um cara que foi preso, um cara que passou pelo que passou e conseguiu voltar, você tem que tirar alguma lição nisso aí, meu irmão. Você tem que tirar uma lição, você entende? Ou seja, o que é que ele fez para conseguir essa volta dele? Imagina. Então, assim, não é qualquer um que faz isso. Porque muitos poderiam querer, mas nem todos vai conseguir o que ele fez. Né? Porque, ou seja, então tem algo para aprender. O Bolsonaro também, a gente aprende muito com ele. Que é um cara que bota a cara, é um cara que, né, sempre pecou um pouco, que eu acho que ele perdeu a eleição para ele mesmo, porque eu acho que perdeu a mão, né? Sim. Eu acho que ele usou muita força quando não deveria. Então, assim, mas é um cara que tem coragem, que vai lá, não tá aí pro sistema, não tá aí, né? Agora mesmo a gente pôde acompanhar aqui as eleições de São Paulo, Pablo Marçal. Sim. Mesma coisa. Mesma coisa, ele perdeu para ele mesmo, porque ele perdeu um filtro, né? É um cara que eu digo que se eu tivesse em São Paulo eu votaria nele, sem sombra de dúvida, até pelos próprios erros dele, não concordando com algumas coisas, mas eu votaria pela questão do novo, né? É um cara que empreendeu, é um cara que fez dinheiro sem precisar da política, fui aluno dele também, fiz uma mentoria com ele, véio. então assim, votaria nele, né? Tem coisas que eu não concordo, Mas dá pra aprender. mas dá para aprender muito, é um cara extremamente diferenciado, né? Então, como eu disse, a gente tem algo para aprender com todos. Né? Sim. E eu fico muito feliz em ver essa humildade de vocês, né? E o quanto isso é importante, em você reconhecer, de querer. Né? Eu também, desde jovem, eu sempre quis andar com pessoas mais velhas. Porque, tipo, às vezes eu tinha 16, eu dizia que tinha 20.
Pra andar com a galera de 20. Caramba. Né? Porque na minha época, os caras de 20 não queriam, não ia permitir. Sim. Se ele soubesse que eu tinha 16, ele não ia permitir que eu andasse com eles. Uhum. Ele dizia, sai daqui, seu pirralho. Então, assim, o meio que eu andava era esse. Então, mas eu sempre gostei de andar com a galera mais velha e aprendia muito. E isso que você fala, Misa, é sobre... E a gente entende que não é o caminho mais fácil, mas eu chamo de encurtador de caminho. Bom. Ou seja, se você já viu... Eu até falei isso no episódio passado, com um colega que a gente estava falando aqui sobre empreendedorismo e tal. E eu falei para ele, a gente falando, né, de algumas coisas que nós empreendemos, e que se hoje eu fosse empreender novamente, o caminho seria diferente. Você tem que pegar a experiência, você tem que viver o negócio, Sim. justamente para saber onde o cara está acertando e onde o cara está errando. Porque quando você for fazer, você já sabe, pô, eu vi que isso aqui não deu certo ali. Isso. Então, ou seja, vai ser um encurtador de caminho, não é que seja mais fácil, porque muitas vezes você vai perder mais tempo, né, para você desenvolver o projeto, para você desenvolver aquilo que você quer, porque você vai precisar passar mais tempo vivenciando, Sim. adquirindo a experiência e a maturidade. Isso é muito importante. Legal. Muito importante. E hoje a nossa geração ela já está um pouco com o contrário disso, né? As pessoas mais novas já estão querendo se comportar ou ter posse daquilo que pessoas mais velhas conseguiram por sermos uma geração muito imediatista. Porque querem antecipar o tempo. Exatamente. Então não querem aprender, né? Isso. E Querem que as coisas aconteçam rápido. deixando de viver o presente, né? E não só, como você fala aí, os jovens, porque a galera de 18, 20 até 25 anos, mas eu vejo muitos adultos assim também, sendo imediatistas. Sim. Querendo que as coisas venham de forma rápida, e não vem. Não vem. Verdade. Porque é aquilo, né? Se não tiver raiz forte, quando a tempestade vier, não segura. Não segura. E sobre humildade, né, que você falou, eu acho que eu defino a humildade como um espaço assim que você abre no coração quando a pessoa ela é humilde. Não significa uma humildade financeira, né? A pessoa tem uma capacidade inferior financeiramente falando. Humildade não tem a ver com isso, mas tem a ver com, na minha opinião, né, de você ter um espaço dentro do seu coração para você receber algo de alguém, de uma experiência, para você crescer. Quando você se coloca como uma pessoa humilde, você se coloca como uma pessoa menor, você se coloca como uma pessoa, tipo assim, coloca um freio em você mesmo, né? Sim. Calma, eu não sou tudo isso, eu tenho muito a aprender. E aí você abre um espaço no seu coração para você receber coisa até com Deus, né? Principalmente. Sim. Porque quando a gente quer dar uma de um filho mais velho, mais experiente, mais calejado, às vezes a gente não tem nem tempo de entender o que Deus quer pra gente naquele momento, porque a gente não foi humilde em perceber que a gente errou aqui, ou que a gente podia ter tomado uma decisão diferente, que a gente podia ter feito uma escolha diferente, podia ter ido por um caminho diferente. E a humildade, ela tem a ver com isso, na minha opinião. Você entender que tem algo pra você aprender sempre com pessoas, como você falou, pessoas do contexto que a gente vive, pessoas fora do contexto. Sim, e quando você fala, né, sobre isso, você falou sobre a humildade, de você se colocar também, aprender, ter as oportunidades. O que é que eu penso hoje sobre isso? A humildade, ela sempre vai vencer. E o amor sempre vence. Né? Foi assim que Jesus venceu o mundo. Né? Com amor e verdade. E o que eu penso é aquilo, cara. Você tem o livre-arbítrio de dizer para você mesmo o que você vai ser. Se você diz que você é um fracassado, se você diz que chegou até ali, você se limita e coloca um teto, é você que está dizendo. Sim, está declarando. Você está declarando aquilo, e quando você se coloca na humildade, você acredita naquilo, é como eu digo, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então assim, eu vou mirar na lua, porque se eu errar, eu acertei a estrela. Entende? E já é muita coisa. Pois você entendeu? Você entende? Então, a galera fala luz do poste, né? Então assim, é no mínimo a estrela. Então, ou seja... Muito bom. Você faz o seu destino, Sim. né? Se você pensa que você está se dando o limite, é aquilo ali, pô. Você já falou, você já desejou, é isso. Agora, quando você diz, não, eu posso, eu vou me dar as oportunidades, eu vou aprender, né? As coisas começam a acontecer. E aí você de repente vê que parece que está sendo fácil, mas não é que é fácil. É porque você está com a intenção certa. Você está se colocando nos lugares certos. Bom. Você está com os seus ouvidos abertos, você está com o seu coração aberto. E aí quando você fala de coração, eu não posso deixar de falar desse versículo, aquele que diz,
entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora que o teu pai que está em secreto, ele te vê. E te né? recompensará em... Pois é. Mas se a gente está orando, por que que a palavra diz que ele está vendo? O certo seria o quê? Ele ouve. Sim. Não é isso? Eu já falei isso aqui em vários episódios, mas é porque eu tenho que bater nisso para que as pessoas entendam. Ou seja, se você está orando e ele está vendo, é meio desconecto, né? Quando a gente olha a primeira palavra. Poxa, mas eu estou orando, ele tinha que estar ouvindo, não vendo. Mas é exatamente porque antes de sair da sua boca, sai do seu coração. Então, ou seja, por isso que ele disse que está vendo. Não adianta você orar e falar palavras lindas, mas seu coração está sujo. Então, quando você abre a porta do seu coração, como você falou, para receber... Deus vê isso. Exatamente. Então, assim, as coisas vão fluir. Sim. É como eu digo, no universo tem os receptores. E tem as pessoas que sempre vão dar. Então, ou seja, tem pessoas que vão dar e tem pessoas que vão receber. Né? Então, o universo vai conspirar. Sim. E quando você está com o seu coração verdadeiramente aberto para isso, as coisas acontecem. Muito bom. E isso acho que é muito importante também, não só a gente colocar no coração, com a questão da humildade e tal, esse tipo de comportamento, mas na comunicação também. Como a gente vai lidar com outras pessoas sendo assim, se comportando assim. Na comunicação com o corpo, com a fala e tal, porque eu acho que a humildade ela abre portas, né? Por exemplo, você chegar em um ambiente, eu gosto muito daquele parâmetro, quando o Salomão pediu para Deus, né, a sabedoria para entrar e sair no meio do povo. Eu costumo dizer que meus pais nos ensinaram isso também, mas não de uma forma tipo assim, pô, faz que nem Salomão e tal. Sim. Entre e sai no meio do povo de uma forma sábia e tal. Mas eu enxerguei assim, por quê? Porque a nossa comunicação, o jeito que a gente se porta, ou o jeito que a gente deveria se comportar, ela tem que ser uma comunicação humilde, certo? Uma comunicação receptora também. Sim. Até essa questão de sentar, de olhar para a pessoa, apertar o aperto de mão. Tudo isso vai fazer aquilo ali vai comunicar com a pessoa. Exato. De que você está ali. Sua linguagem corporal. Exatamente. Perfeito. Aquilo ali vai mostrar para a pessoa que você está prestando atenção, que você está realmente querendo estar ali naquela mesa, que você está aprendendo, Sim. que você se importa. Ou seja, tudo aquilo na nossa comunicação, eu não penso que eu sou humilde. Eu falo que eu sou humilde, não para... Não tô querendo dizer de... Tipo assim, oi, eu sou humilde, sacou? Não é isso, mas eu me comunico assim, poxa amigo, que massa, me conte mais, não sei o que, me fala mais sobre isso. Ou seja, eu quero ouvir, eu tô me importando assim. Então, eu acho que é bom não só ficar no nosso caráter, né? A humildade exercer, é muito importante, mas exercer, assim. Isso. O jeito de se comportar, a linguagem corporal, a comunicação, que abre portas. Isso abre portas. Eu vejo que as pessoas, muitas vezes... exatamente. As pessoas estão muito preocupadas em mostrar que sabem. E eu digo, não tem nada errado. Tipo, às vezes você pode me fazer alguma pergunta e eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo, se eu não souber. Eu vou dizer, Mica, eu não sei. Eu não sei, cara. Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Mas tem pessoas que ficam preocupadas. Pô, eu sou mais velho que ele. Como é que eu vou dizer? Vai inventar alguma coisa? Como é que eu vou dizer o cara que eu não sei? Vai ficar feio pra mim. Não existe. Feio é você inventar algo que não existe. Sim, muito mais feio. Sim. Né? Ou seja, a humildade é isso, cara. Pô, eu não sei, você pode falar pra mim sobre isso? Né? Se a gente for falar aqui sobre tecnologia e tal, vocês vão saber muito mais que eu. Né? Enfim, sobre aparelhagem, enfim, eu falei de uma câmera aqui. Eu disse como a câmera era, mas você já trouxe o nome, como funciona, como não funciona. Eu não sei, cara. Então assim, eu tenho que aprender. Né? Eu vou aprender com quem sabe. E não tem nada de errado. Legal, então vale a pena você exercer a humildade, cara. É uma troca de mesa, de experiência. Exato. E crescemos juntos. Um conceito incrível que eu escutei sobre mesa, sobre isso. Eu acho muito legal o podcast. Eu vejo muitas pessoas se levantando e usando essa ferramenta. Eu acho muito bom, porque usa um princípio bíblico, o tempo de mesa. Sim. Né? E tem muitos podcasts hoje que não falam do evangelho, não propagam boas novas. Sim. E aí eles estão do lado de lá, assim, mas mesa é um princípio bíblico, porque e aí eu falo desse conceito que mudou muito assim minha perspectiva, né? De um tempo de mesa, de uma troca de experiência. Quando a gente está numa mesa, a gente está com os nossos pés, nossas pernas escondidas, né? Não estão expostas. E as nossas pernas significam a nossa caminhada. Quanto a gente andou, quanto a gente caminhou. Então, talvez não estou dizendo que uma pessoa mais alta tem mais experiência, nada disso. Mas assim, entenda, como a nossa vida é uma jornada, é um caminho, você com certeza já caminhou muito mais do que a gente. Você é mais velho, mais experiente, tanto na sua área profissional quanto em outras áreas.
Mas quando a gente está na mesa, isso não é colocado como prioridade, porque a nossa jornada está sob a mesa. Sim. E o que está sobre a mesa é o coração, é a intenção de a gente aprender uns com os outros. Mesmo a gente tendo pouca idade e você sendo uma pessoa mais experiente, ou vice-versa. E aí a gente coloca a nossa jornada sob a mesa, tudo que eu já fiz, tudo onde eu me formei, o que eu conquistei, o que eu sei, onde eu aprendi, onde eu viajei. A gente coloca isso sob a mesa e a gente tem um tempo de troca, né? Um tempo de aprendizado junto, né? Sim, e você sabe o que é que eu acho mais incrível de tudo isso que você trouxe? E observe que na palavra diz, né? Não é sentar na mesa, é sentar à mesa. À mesa. Né? Isso. E você pode ter 2 metros de altura, Mica pode ter 1,80, eu posso ter 1,90. Quando estamos sentados, estamos todos na mesma altura. Isso. Né? É. Então, observe que todo mundo está igual. Sim. Entende? Então, isso que eu acho mais incrível. Muito né? bom. Não, isso é maravilhoso. Quando estamos sentados, estamos todos aqui na mesma altura. Maravilhoso. Ou seja, não tem tamanho mais. Então, exatamente, é essa troca. Né? E quando você fala sobre humildade, só para... eu não posso perder essa oportunidade. Quando eu comecei o projeto aqui, eu fui muito questionado. Cara. Mas não o questionamento não era por conta do projeto em si. Era porque eu não me vendia. Porque eu trazia pessoas só para contar a história delas e eu não estava contando a minha. E assim, isso mexia comigo, mas eu dizia, mas o que Deus colocou no meu coração é exatamente isso, porque isso não é sobre mim, é sobre pessoas. É sobre as pessoas que sentam aqui, trazem as suas histórias e vão conectar com as pessoas que estão nos assistindo. E eu ficava, caramba, velho, mas será que isso não tem razão? Não tem razão? E hoje realmente eu entendo que não tem razão, porque o que Deus colocou no meu coração é isso, né? Eu não estou aqui para me vender, porque não é sobre mim, né? É sobre pessoas. Então eu fico muito feliz de saber que a gente não tem que olhar, né, para o que os outros estão dizendo. Você tem que olhar para aquilo que Deus coloca no seu coração. E isso é realmente a gente exercer a humildade. Né? Bom. E aí a gente entra num assunto que eu amo muito, que é o serviço, né? Você falou sobre não ser sobre mim, não ser sobre a gente, sim sobre outras pessoas e o que aquilo vai causar em outras pessoas, né? Isso é serviço. E o serviço entrou na nossa vida assim, muito cedo. Muito cedo. A gente entendeu o que era o serviço. Não o trabalhar, não o network, não o fazer em troca, ou para ter algo em troca, mas o serviço em si, né? E principalmente o que a Bíblia nos ensina sobre isso. E sempre vou falar, né? A gente aprendeu muito com os meus pais. Meu pai sempre foi um cara... Os meus pais, né? Mas meu pai, como estava mais na linha de frente, assim, liderando a adoração, liderando louvor, o ministério, a igreja... Meu pai sempre foi um cara muito servo. Até hoje. No trabalho, tudo que ele faz. E isso a gente foi vendo, né? E eu acho incrível porque isso nunca nos causou questionamento nenhum. De perguntar assim, pô, por quê, né? Por que ele faz e às vezes as pessoas não agradecem, ou às vezes as pessoas não reconhecem. E às vezes a gente se pergunta por que não falou o nome dele, por causa disso, aquilo. Mas a gente nunca teve isso no coração. A gente foi vendo e aquilo se tornou natural pra gente. E hoje, assim, falando sobre o serviço, eu queria falar sobre algumas frentes, né, onde a gente serve o Senhor e serve pessoas, que é a GE, né, nosso ministério. E eu não queria deixar de falar disso porque o Senhor Deus nos deu a GE em 2017, mais ou menos, né? Setembro de 2017. Era eu, Mick e Fábio, nosso guitarrista hoje. Primeiro, a gente fala GE. Tá, explica para quem está nos assistindo o que é GE. Vamos lá. Explica aí, irmão. Acho que eu nunca... Toda vez que ele fala o que é GE, a gente tá normalmente só ministrando, né? Então é sempre ele. Mas enfim, GE significa geração escolhida, baseado em 1 Pedro 2,9, né? Que fala que nós somos geração escolhida. Fala eleita, né? Isso. Na maioria das versões, mas a gente... Não sei por que escolheu escolhida, né? Verdade. Mas, enfim, geração escolhida. E o nome da banda, do ministério, desse trabalho, é Somos GE. Porque o Somos vem da abrangência, né? E a gente criou assim, esse senso de comunidade, porque eu não sou a Somos GE sozinho. Isso. Né? E ele também não é Somos GE sozinho. E a gente fala isso para todas as igrejas que a gente vai. Porque por mais que ele seja na frente ministrando com Kézia, né, que canta também, com o João, ou então
a gente, como banda, a gente esteja na frente assim, a gente fala, a gente não é Somos GE sozinho. Isso. Então, como é uma geração escolhida, não tem como a gente mudar uma geração com 7 pessoas, né? Sim. Ou 8 pessoas. Então, a gente criou logo desde cedo esse senso de comunidade. Isso. A gente sempre tirou... na Somos GE, assim, a gente sempre conversou, galera. Não é só sobre nós, é sobre a mensagem, né? Então, a gente nunca teve problema em agregar outra pessoa, em falar de outra pessoa, até de outros artistas, né? Porque querendo, sei lá, se a gente trouxer isso pro meio de negócio, no meio business, não é legal falar sobre concorrente, vamos dizer assim, né? Mas é comunidade, é uma geração, né? Família. É uma família. Então, e é muito melhor quando uma família se ajuda, né? Todo Sim, mundo sem une sombra de forças. E aí, claro que nós temos um nicho diferente, que nós somos jovens, né? E a gente tem a missão, né? Falando mais da definição, Somos GE. Somos vindo da abrangência da comunidade IGE, significa uma geração escolhida. E nós temos a missão de levar para outros jovens, como nós, que viver com Cristo é melhor do que viver no mundo. Sim. E a gente leva isso de todas as formas. A nossa maior arma, né, é a música. E a gente leva essa mensagem através da música. Foi como Deus trabalhou em nós, com, sei lá, com a criatividade, com os dons, né, propriamente dito. O dom da música, dos instrumentos e tal, da voz. E a gente usa isso com muita garra mesmo. E na igreja, o serviço local é a música, com a gravadora é a música, com a nossa banda, a música, enfim, a nossa maior arma. Mas a gente leva também a mensagem, né, que viver com Cristo é melhor do que viver no mundo. A gente leva também por meio da nossa rotina, através da nossa rotina, nossos relacionamentos, Das nossas redes sociais também. redes sociais, a academia, essas coisas assim. Então tudo nós vamos mostrar para outro jovem, que é a nossa missão. Nós temos que mostrar a eles que é melhor viver com Cristo do que viver no mundo. Que bacana. E a gente carrega isso com muita verdade, porque não teve uma pessoa que disse o contrário. Tipo assim, as pessoas falam normalmente com outras pessoas, pô, que o jovem fica muito preso, que não dá pra fazer nada, que não sei o quê, mas ninguém nunca falou pra gente pessoalmente assim, rapaz, você não fica, sei lá, se sentindo preso, não poder fazer nada. Sabe por quê? Porque eles viam a verdade. Então a gente carregava isso com muito temor mesmo, em tudo que a gente fazia, tudo, até no trabalho, faculdade, namoro, tudo. A gente levava essa verdade e ninguém nunca disse o contrário. Tipo assim, rapaz, vocês nunca pensaram em desistir, dar pra trás? Não, era sempre concordando. Sim. E mais, pessoas que queriam fazer o mesmo, né? Isso. Outros jovens que chegavam... Exemplo, né? Um exemplo arrasta. Não só os jovens, mas como os pais dos jovens que procuram a gente até hoje, pedindo para que a gente agregue o filho deles na nossa família, no nosso grupo, né? Hoje na nossa igreja a gente tem muito essa cultura dos pequenos grupos, né? O exemplo arrasta. O exemplo ele vai isso, nas nossas igrejas, né? Porque eu e Mika, a gente congrega na Família da Graça, mas os meninos da GE, a maioria congregam na Família da Graça, mas tem outras igrejas também envolvidas, como a PIB do Brasil, a IBVA, lá em Vila do Atlântico, e a Reino Família. Então, todo mundo de uma congregação diferente. Exatamente o Somos, né? Exatamente. Mas todo mundo junto. Num só corpo. Num só corpo, numa só missão, num só propósito. Então a gente tem muito essa cultura, assim, na nossa igreja, né? Falando da Família da Graça, a gente tem essa cultura do pequeno grupo. E então eu lidero um pequeno grupo, a Mika vai começar a liderar um pequeno grupo também. Eu já vi que tem a camisa aí, né? Tem a blusa nossa, um merchanzinho aqui que a gente já fez de propósito. Que é de uma música que a gente lançou tem um mês ou mais. Calma, que a gente vai chegar lá. Chega lá? Calma. Legal. Outro pra lembrar a data aqui. Mas, enfim, depois a gente fala dessa maravilha aqui. Então a gente tem essa cultura do pequeno grupo, onde a gente lidera, a gente é referência, é um exemplo, e a gente pede sempre a Deus uma capacitação para isso, né? E outros pais, não só na GE, mas dentro da igreja também, procuram a gente para poder agregar os filhos dele, porque assim, não é uma questão de soberba, mas eu digo assim, a vida que a gente leva, a vida com Jesus que a gente leva, é uma vida muito boa, assim... eu não tenho nada a reclamar. Óbvio, a gente é satisfeito no Senhor, a gente é feliz porque a gente tem o Senhor. Não é questão de ser feliz, porque ser está relacionado a um estado, né? Sim. Não, perdão. Eu estou feliz está relacionado a um estado, a um momento. Mas eu sou feliz tem a ver com que é minha identidade, né? Porque a gente tem Jesus no coração. Então a gente é satisfeito no Senhor, a gente é feliz no Senhor, a gente
a gente não tem medo, a gente é corajoso, a gente é ousado, porque o Senhor nos deu ousadia e autoridade. E aí as pessoas, principalmente os pais e os mais velhos, a gente também tem um público muito adolescente também, né? Um pouco ali na faixa dos 12 a 16 anos, mais ou menos. Querem isso pra eles também, porque é uma vida muito legal, a gente se diverte muito, a gente se diverte demais, a gente dá risada demais, a gente viaja, a gente brinca, a gente tem os nossos momentos de lazer, tem nossos momentos na igreja, que é onde a gente passa na maior parte maior parte da semana, né? Nossa segunda casa é a igreja. Então a gente tem uma vida muito enraizada na igreja local. Todo mundo da GE, inclusive, é um critério que eu coloco no ministério. Sim, muito bacana. Todos precisam ser envolvidos na igreja local, todos precisam ser uma ovelha pastoreada, todos precisam ser uma pessoa bem discipulada, bem orientada. Na igreja local, a igreja local causa muito isso, né? Perdão. Assim a gente até elimina aquele risco da gente se tornar um artista, da sua mulher se tornar um artista que não tem discipulado, né? E, sei lá, quando Deus fizer o trabalho de soprar, assim, a gente começar... Graças a Deus temos muitas agendas aqui em Salvador e local, mas quando Deus começa a soprar, nós cremos nisso. Quando? Quando Deus... Quando? Eu não entendi esse quando. Já tá começou, soprando, né? Amém. Já começou. É isso mesmo. Pronto, é isso aí. Vamos lá, Tá então. passando muita coisa. Isso aí não é só nacional, meus queridos. Amém. Isso é muito grande. Amém. Prepara aí os passaportes, porque Amém. é o mundo todo. Amém. É isso. Estamos num processo. A gente já elimina esse risco Vai da gente... rodar um bocado. Bora. Vai ter bastante quilômetros aí Glória nessas a Deus. bagagens. Glória a Deus. Estudar Glória a inglês, Deus. mano. Amém. Tamo aí. Mas é isso, a gente elimina, a gente já conversou bastante entre a gente, porque nós não aceitamos a ideia da gente se tornar um artista que só roda. Uhum. Apesar da gente ter muito esse desejo, muito mesmo esse desejo de rodar o mundo, Viajar, rodar o Brasil, com as nossas músicas. Mas isso é real, não é só desejo. Amém. A gente quer muito fazer isso pro resto da nossa vida, de verdade. Só que a gente coloca esse desejo no seu devido lugar, porque a gente entende a importância de voltar Sim. e ministrar na igreja local. Entendeu? E ser ministrado também. E ser ministrado, tipo, não fazer nada. Bacana, muito bacana. E Isso. tempo de mesa também com os pastores, com os líderes, porque isso não acontece na estrada. É verdade. Aí, não acontece na estrada. E é muito importante a gente ter isso ordenado em seu devido lugar. Muito desde cedo, né? Logo Isso é muito importante. como ele falou, né? No critério. Ó, gente, um vamos critério servir na mesmo. igreja local. Vamos ser rato de igreja. Vamos ser voluntário, praticamente funcionário. Porque assim a gente vai receber muito de Deus da parte dos nossos líderes, da nossa comunidade. E a gente não vai pra fora sem bagagem, entendeu? Exato. Mas nós É porque o estaremos que eu vejo carregados. com isso que vocês trazem é que é um projeto com princípios. Sim. E o que eu acredito, se você honra princípios, você vai ser honrado. Se você desonra os princípios, você vai ser desonrado. Sim. É muito simples. E você sempre trazendo, né, essa referência que você fala de seu pai. Não conheço seu pai tão a fundo, mas o pouco que eu pude conhecer, eu vejo um homem de Deus ali, um homem fantástico. E toda árvore é reconhecida pelos frutos. Então a gente vê os frutos. Né? Glória a Deus, sim. A gente vê os frutos e a gente vê como os pais de vocês trouxeram, né? Não só o pai, mas como a mãe também, né? Então como eles conduziram vocês, como eles educaram vocês. E é o que eu faço com meus filhos, né? Legal. E assim, você falou de celular, videogame e tal, meus filhos não pegam no celular durante a semana. Eu não deixo mesmo. E Bom. quem quiser achar certo ou errado, problema, mas Rapaz. a ordem lá em casa é essa mesmo, não Bom, pegam. bom. Isso é No bom. início eles não gostavam, mas hoje eles super entendem. É isso, Quantos mas anos tem? Um 13 e um 11. Pronto. Eles é a melhor idade pra fazer isso mesmo. super entendem, eles nem questionam mais, nem pedem, nem lembra, né? Videogame também não joga assim, é só final de semana e Legal. com hora, né? Excelente. O celular também, final de semana, tem as horas certas para poder pegar, jogar. E eles, no início, meu pai, mas meu colega pega no celular. Eu falei, quem pega? Meu colega. Então a casa dele, as regras dele, o pai dele, aqui é outras regras. E Muito bom. eu sei o que eu tô fazendo para vocês. eles vão agradecer. Eu sei que lá na frente vocês vão agradecer. Vão, muito. E assim, eu sempre converso com os meus filhos, né? E uma coisa que eu aprendi a desenvolver com eles, eu não falo mais para meus filhos, eu te amo. Eu não falo isso para eles. Eu pergunto, vocês se sentem amados pelo seu pai? Eu faço a pergunta. Caramba. E aí eles me respondem. Porque a gente falar
eu te amo, tá, a gente acaba falando no automático, por mais que tenha amor. Mas quando você pergunta para alguém se ela se sente amada por você, você vai ouvir dela o que de fato ela sente. Porque às vezes você quer demonstrar o amor, mas você não está demonstrando o que é amor para ela. Você está demonstrando a sua forma de amar, né? E quando você pergunta para ela, ela vai te dizer como ela se sente amada. Porque às vezes você está fazendo uma coisa, mas você está fazendo pensando em você. Inconscientemente. Né? Não pensando nela. Então, assim, eu sempre gosto de trazer isso para eles. E eu falo para eles. Eles me trazem ali algumas coisas. E a gente sempre bate papo. Eu digo, ó, você é muito amado pelo seu pai. Você é amado pelo seu pai, você é amado pela sua mãe. A gente troca essa ideia. E recentemente a gente conversando, eu falei para eles assim, ó, uma coisa que precisa ficar clara aqui. Eu não preciso do seu amor. Aí ele olhou para mim e fez, como assim? Imagina. Eu falei, porque vocês são jovens, então muitas vezes eu vou fazer algumas coisas, eu vou tomar algumas decisões e algumas atitudes que você pode ficar chateado comigo. Sim. E você, naquele momento de chateação, você pode até achar que não me ama. Mas eu vou dizer uma coisa, você precisa do meu amor. Né? E aí ele ficou assim, eu explicando para ele, né? Eu falei, porque veja, Jesus não precisa do nosso amor. Eu ia falar disso. Nós precisamos dele. E aí aquilo que eu falei lá no início, semana passada eu estava em São Paulo e eu fui almoçar e aí sentou 2 jovens, cara. 2 jovens. E para você ter ideia também, falando de jovens, todo mundo que trabalha comigo na equipe hoje, na nossa agência, são 2 caras jovens. São 3 caras jovens, né? Legal. Que são as referências lá. Gustavo, Bruno e Davi. A referência daqui de Salvador ou de São Paulo? Não, eles moram em Camaçari. Entendi. Eles moram em Camaçari. Mas em São Paulo é outra história, só porque a gente falou de jovens. Tá. Eu conheci Gustavo também com 16 anos. Bruno eu conheci com 18 anos. E Davi também ali 18 para 19. O mais velho acho que tem 19 anos, vai fazer 20 agora. Legal. Então é uma galera super jovem também. Muito bom. Ali, até mandar um abraço para eles, os caras que fazem os cortes, os caras que estão sempre ali na equipe. Mandar um abraço também para nosso diretor aí de imagem, Felipe, que fica sempre ali por trás das câmeras. Mas enfim, aí voltando para a situação dos jovens lá, que eu em São Paulo, e eu fui almoçar, e aí sentou 2 caras jovens assim do meu lado, estavam numa mesa muito próxima. E aí os caras começaram a conversar e tal, e não gosto de ouvir a conversa alheia, mas assim, não tinha como não ouvir, porque os caras estavam falando alto e estava muito próximo, né? E aí um perguntou para o outro assim, cadê sua namorada? Aí ele falou assim, eu terminei, não quero vê-la, mas nem pintada de ouro. Aí eu parei, olhei assim, aí o outro perguntou, por quê? Aí ele falou assim, como? A gente começa a iniciar o namoro, a gente tá namorando. Eu soube que ele estava falando mal de minha mãe, cara. Caramba. E aí, poxa, eu fiquei sabendo daquilo. Claro, eu fui perguntar pra ela se aquilo que chegou até a mim era verdade ou não. Eu falei, pô, que maturidade desse cara. Sim, tipo, sim. No máximo 20 anos os caras tinham ali também. E aí eu vi a conversa, né? Eu parei e fiquei olhando, né? Falei, vamos observar onde vai dar isso aí. E ele falou que foi conversar com ela e tal, e que ela trouxe pra ele que realmente ela não gostava de algumas atitudes da mãe, que isso, que tal. E ele perguntou pra ela, e você já falou isso pra minha mãe? Que você não concorda com essas atitudes dela? Você deu oportunidade a ela dela te dizer o que ela acha assim ou não? E ela disse que não, mas ela não concordava e que ela também não precisava perguntar à mãe dele porque ela não concordava e ponto. E aí ele disse pra ela, então não dá mais pra gente ficar junto. Porque se você não honra minha mãe, como é que você vai me honrar? E aí ele usou uma frase que aí eu falei, aí a gente tem que fazer uma adequação certa disso. Sim. Que ele falou pro amigo assim, não, cara, porque você entende, né, velho? Que quando a gente namora com uma pessoa, a gente namora com a família dela também. Aí... Aí eu falei, calma, coloque você no lugar certo. Você não vai trazer... Claro que a pessoa que você está se relacionando, ela vai trazer muitas cargas, coisas da família. Bagagens da família, não tem como. E aí eu falei, pô, velho, eu vou entrar nessa parada. Eita, poxa, derruba o copo de água lá do meio. Eu falei, não, eu vou entrar, os caras estavam muito próximos, pô. Tipo, se eu estendesse a mão, eu pegava na mão dos caras, então tava muito próximo. E eu falei assim, tudo bem com vocês? E aí ele já me olhou assim, eu falei, ó, fique em paz, eu tô aqui, mas assim, eu tô gostando muito do que eu tô ouvindo aqui, sei que não tem nada a ver, mas queria primeiro te parabenizar, cara, você é um jovem, assim, com uma maturidade muito incrível e honrando seu pai e sua mãe. Isso a gente vê pouco hoje. Falei com ele, aí ele já começou e eu já entrei. Aí bati aquele papo. Aí eu falei, agora, ó, só organiza só uma ideia aí.
que quando você namora com uma pessoa, você não está namorando com a família dela. Ela vai trazer algumas coisas, né? E é muito importante que você, claro, visualize como ela trata os pais dela. Sim, Com certeza. Porque como ela vai tratar os pais, a família, possivelmente é a forma que ela vai te tratar. E assim que a gente bateu um papo, ele agradeceu. E eu Legal, fiquei muito feliz em ver jovem, né? Um jovem com essa maturidade, cara. Sim. De ter esse entendimento. Porque muitos ia ficar até contra a mãe. Verdade. Muitos ia ficar contra a mãe. Verdade. Né? Ou contra o pai. Erradíssimo. Né? Mas muitos ficam, porque tá ali apaixonado, tá ali achando que é jovem, que é a mulher da vida, enfim, minha namorada é muito gata, é muito linda, eu não vou achar outra mulher desse jeito. E o cara vai, né? Ou a menina também vai pelo cara. E assim, eu achei muito massa que ele falou com firmeza, cara. Né? Que ele disse, pô, eu não vou aceitar nunca alguém falando da minha mãe. E aí uma parte da fala dele também, ele falou assim, por mais que minha mãe esteja errada, eu não vou permitir que você diga, eu posso dizer que ela está errada, mas você não. Ele dizendo que conversou com a namorada. Eu falei, cara, que muito massa, né? Muito massa. E aí eu organizei algumas coisas com ele, né? Enfim, voltada, né, pela parte do terapeuta, que ali também entrou o terapeuta em ação. E a gente organizou algumas ideias, enfim, a gente saiu dali, né? Eles muito felizes, muito bacana. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz com o posicionamento, né, dele. E é isso, cara. Como eu falei, o movimento de vocês Em princípio. influencia, né? Como eu disse, o exemplo arrasta. Então, a nossa geração está precisando disso. Né? Os nossos jovens estão precisando de mais Somos GE. Está precisando de mais propagação. Amém. E que fique claro para vocês, essa casa está aberta. Amém. Tá? A hora que vocês quiserem é só me acionar. E legal. Tá aberto. Glória a Tá? Deus. Eu quero trazer todo o projeto, eu quero trazer todo mundo aqui. E vamos fazer sempre mais disso, porque a nossa geração precisa disso. Glória a precisa Deus. disso. E eu fico muito feliz em ver a evolução de vocês, em ver o crescimento de vocês, não só como homens, né? Mas como homens de Deus, homens de princípio, e o movimento que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz mesmo. Glória a Deus. E pra gente também tocar um pouco nesse assunto, me fala como foi para vocês o início dessa projeção, o desejo, o despertar pela música. E depois eu quero que vocês me tragam como foi o início da GE. Como foi que surgiu isso? Tá. Somos GE, fundado em 2017. Na verdade, foi só um selo, uma concretização do que a gente já estava fazendo. Né? Eu e Mica, desde sempre, a gente serviu na igreja local, fui envolvido com música, servindo, tocando com nosso pai, acompanhando nosso pai, tocando. Inclusive, um parênteses que eu acho incrível quando meu pai fala, meu pai teve muita dificuldade com músico. Assim, eu sou músico e sou sincero em dizer que músico é uma raça. É uma galera meio difícil de trabalhar. Eu posso te dizer isso também porque eu já fui empresário, vocês sabem disso, né? Assim, eu nunca trabalhei assim, já trabalhei, quando eu era jovem, eu tenho até fotos. Eu toquei em bandas. Eu tocava pandeiro, em banda de samba, pagode. Mais cedo. Tipo, com meus 16, comecei com 14 ou 15 anos. Então eu entrei, gostei muito da música, sempre fui muito apaixonado pela música. E aí depois fui crescendo, falei, não vou ficar tocando, e aí entrei nos bastidores, comecei a produzir, comecei a ser produtor, comecei depois, aí eu falei, agora eu vou empreender. E aí foi quando eu criei as bandas de pagode, comecei a ser empresário, né, entrei nesse ramo, e eu te confesso, cara, que tinha muito trabalho com difícil. música. E principalmente para o empresário. Claro também que eu entendo, né, que os músicos também já passaram por muita coisa com empresários. Só que eu sempre fui muito correto, né? Eu já fiz show de tipo, o cachê que eu recebia não dava para cobrir a folha da banda e eu tirar do meu bolso para pagar todo mundo, né? Nem que fosse R$50 na época, mas eu pagava. Eu falava, não, você tem que levar o pão e o leite para casa. Você saiu para trabalhar, eu tirava do meu bolso. Só que pela vivência da música, principalmente no nosso cenário baiano, eles achavam que sempre eu tava para tirar. É terrível essa. Então assim, eu sei que impressão. O músico eu sei que não é fácil, cara. Eu sei que não é fácil. Então, é uma galera difícil, mas eu sinto que foram muito traumatizados. Exato, como eu falei. E também sem referências, né? Por isso, como você falou, principalmente uma galera mais local aqui do Nordeste, acho que a gente não teve muitas referências de músicos empreendedores, músicos disciplinados, músicos de uma mulher só, músicos de família, músico que sabe lidar com dinheiro, músico visionário. A gente não teve referência disso. Músico humilde. A gente não teve referência. Então, eu entendo, né?
Então isso gerou meio que um trauma, e às vezes o músico ele é só uma tática de defesa, né? Toda aquela... aqueles ataques, isso. Mas meu pai, então, sofreu muito, muito com músico, e aí ele falou assim, pô, Deus me dá filhos talentosos pra eles me ajudarem. E, enfim, a gente é muito feliz, assim, por poder servir nosso pai. Então a gente começou assim, iniciando outras igrejas, eventos, evangelismo, ação social. Meu pai tinha uma Kombi, a gente viajava com a Kombi, dormia na Kombi. Que legal. E viajava, fazia teatro na rua, viajava pra ilha, a gente fazia muita obra, muita missão social, muita coisa assim. Muito legal, a gente começou a aprender com isso. Depois eu comecei a tomar mais à frente disso, né? Cantando, tocando, meu irmão, tinha uma outra galera que acompanhava a gente também, né? A Gé já passou por várias formações. Hoje a nossa formação, a melhor formação, a principal, mas a gente já teve outra galera assim, servindo com a gente. E glória a Deus por a galera, estão seguindo outros caminhos agora. Mas a gente começou a servir outras igrejas, ministrar muito outras igrejas. Inclusive eu, Mick e Fábio, a gente era aquele trio ali que resolvia muito problema pro pastor. E a gente tocava muito em várias igrejas, né? Tipo assim, pague um, leve três. Que mal pagava. Às vezes nem pagava. E nosso coração não tava nisso, não. Mas, e nós três, assim, a gente resolvia, tocava tudo, fazia tudo. A gente gostava muito. Jovem, enfim. Até hoje, né? Sim. Até hoje. Fazendo pelo amor. Fazendo muito, muito, muito. A gente se divertia, amava muito fazer isso. Servir a Deus, servir os pastores, as igrejas. E aí a Somos GE, a geração escolhida, na verdade, começou com geração escolhida. Foi só vamos dar um nome para isso? Para esse serviço, para essa missão? Vamos, a gente decidiu com a galera a geração escolhida e logo depois a gente ia se apresentar. Com vocês, banda Geração Escolhida. Foi aí que nasceu o nome. Se eu não me engano, era 17 de setembro de 2017. Se eu não me engano. Tem uma camisa no Facebook, eu devo achar. O número 7 aí. Olha aí. E a gente concretizou, né? Isso, o que a gente estava fazendo deu um nome a isso. Depois de um tempo, a gente continuou servindo, ganhando experiência na estrada, indo para muitas igrejas. A gente rodou muita igreja mesmo. Nós três, né? Eu, Mick e Fábio, o nosso guitarrista. Inclusive, Fábio não era cristão, a gente discipulou ele, evangelizou ele se converteu, se batizou, aprendeu a tocar guitarra. Hoje é o melhor guitarrista que eu conheço, então é um irmão pra gente, né? Tem muitos anos de amizade. Inclusive, a gente começou assim, né? Nós três. E veio a geração escolhida. Depois a gente definiu, passando por algumas formações, crescendo, a gente decidiu mudar pra Somos GE, porque a gente queria dar uma cara mais séria pro ministério e trazer essa abrangência, né? Trazer esse senso de comunidade, de pertencimento. E eu te digo que quando a gente escuta o nome, dá uma sensação mesmo de pertencimento. Pô, você fala isso, Somos GE. Todos somos, né? Dá uma sensação todos de... somos. O cara, quando for apresentar a gente no evento, ele vai falar, somos, eu tô pensando. Somos legal GE. isso, é legal. Muito bacana. É legal. Muito bacana. A gente foi crescendo até o momento que eu comecei a trabalhar com produção musical, na pandemia. Na verdade, eu comecei a trabalhar gravando teclados para alguns artistas, para algumas pessoas. Eu gravava teclados. Foi assim que eu conheci você. Pronto, perfeito. Isso mesmo. E a gente gravava teclados, aí na pandemia foi aquele lance todo online, né? Comecei a gravar teclados para muitas pessoas, alguns amigos, artistas. Inclusive, tive a experiência de gravar para secular também. Não faço isso hoje, foi uma experiência. Foi bom para eu dizer assim, não quero né, continuar com isso. Não quero. Se a gente quiser entrar nesse assunto, a gente entra, mas enfim, só pra falar sobre a GE, né? Que é o mais importante. Comecei a gravar teclados e comecei a ganhar experiência com isso, com gravação, com produção, com edição, com mixagem, masterização. E aí Deus foi colocando pessoas mais experientes. Eu intencionalmente fui provocando essas amizades. E comecei a produzir música. E aí falei, pronto, vamos produzir a nossa própria música. Então assim, é de um produtor que a gente precisa? Tá, eu vou me tornar, vou fazer o possível para me tornar um bom produtor musical. Eu comecei a aprender, estudar muito, noites e noites viradas assim para poder estudar, aprender, treinar, fazer coisas. Mas assim, sabe, muita música, muita coisa que a gente já gravou e tirou do ar porque eu tinha vergonha, eu era muito perfeccionista. Mas muita coisa que eu gravava, excluía, gravava, não gostava. Aquilo ali foi me moldando muito, né? Então eu fui me tornando isso. E a gente gravou nosso primeiro single, que foi o Emanuel. Nossa primeira música. A gente tinha até feito vídeos no celular mesmo, assim,
Anteriormente, né? Naturalmente, com a galera pro YouTube e tal. E a gente gravou nossa primeira música, Emanuel. A música que a gente escreveu. Isso foi em 2022. Gravamos em 2022, há 2 anos atrás, um pouco mais de 2 anos atrás. Nós gravamos na nossa igreja, na Família da Graça, no auditório superior, um auditório muito legal, umas luzes muito massa, foi muito bom. A gente gravou com uma câmera e a gente foi feliz. E gravamos e fizemos um excelente single. A gente é muito satisfeito, muito mesmo. E aquele single abriu portas pra gente, pra muita coisa, tanto pra ministrar outras igrejas, quanto na internet, quanto no audiovisual, quanto pra outros artistas, esse meio, né? Gravamos Emanuel e a gente foi sonhando com outras canções, outros projetos, né? Emanuel abriu porta, foi aí... Você falou, né, Emanuel? Dá pra você trazer uma palhinha pra gente aí? Dá. Tá? De Emanuel? Vamos tentar com o violão aqui? Tá aqui. Antes, quando ele vai pegar lá, eu vou falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Quando tu vai ajeitando aí. Tem canção hoje, hein? Hoje o podcast está diferente. Agradecer a Gelo Baiano, que são gelos saborizados. Você aí que quer fazer seu drink, seu evento, você que tem seu restaurante, enfim, é só mandar lá um direct, Gelo Baiano Off. São gelos saborizados. Você pode usar na água de coco, na sua água normal, enfim. Não é só alcoólico não, tá? Então, assim, faça seu drink sem álcool. Você que tem sua empresa, é só Gelo Baiano Off, segue lá, manda um direct que a equipe vai te atender lá. Mandar um abraço para os Mateus, mandar um abraço também para Cristiano, que é o diretor lá de toda a operação. Então, segue aí, ó, Gelo Baiano Off. Falar também dele, que eu não posso deixar de falar, o cara que cuida aqui das poucas telhas. Agora tô fazendo um tratamentozinho, a telha tá melhorando. Agora né? que eu entendi. House Barbie. Então, abraço aí, Vini Mão de Tesoura. Então, @House Barbie e @Vini Mãos de Tesoura. Um abraço. Fica localizado ali na Boca do Rio, a barbearia dele. Muito top. Você vai ter um cafezinho de qualidade, tem uma água geladinha para você, tem lá toda a equipe para lhe atender. Vai lá que você não vai se arrepender. Quer ficar bonito? Vai lá na House Barbie, dá um tapa na barba, dá um tapa no visual. O homem, eu não sou estrela nem sou artista, mas o cara corta cabelo de cantores, jogadores, tudo passa na mão desse cara lá. Vini Mão de Tesoura. Vini, um abraço, meu lindo. E também não posso deixar de falar dele, o cara que a gente está desenvolvendo aí um projeto, como eu disse a vocês. A ansiedade foi tão grande que a gente acabou postando logo, né? Mas a gente já está desenvolvendo o projeto, vai ter muito conteúdo para vocês aí na internet. Eu fiz um desafio com ele, que foi de perder 15 quilos em 60 dias. Então tá aí, o meu personal estourado, Maurício Brasil, meu personal trainer, um abraço. E ele tem a empresa dele de consultoria, que é a MB Team. Então você que quer fazer a sua consultoria, funciona muito, né, o programa dele online. Então é só você seguir lá, @Maurício Brasil, manda lá um direct para ele que a equipe dele vai te atender, tá bom? Então agora, como eu disse, hoje o podcast está diferente. Mas antes de falar disso, deixa eu te dizer uma coisa. Você que quer se posicionar no digital, você que quer construir a sua marca, o seu brand, que quer fazer isso de forma assertiva e ter o seu posicionamento de forma assertiva, vai aparecer em algum lugar dessa tela aí um QR Code. Pega agora a câmera do seu aparelho, direciona aí para esse QR Code, que a nossa equipe vai te atender. A gente tem uma mentoria que vai te ensinar a construir a sua marca e a desenvolver o seu produto. Então, pega agora o seu aparelho, lê esse QR Code que a nossa equipe vai te atender. Se você tiver dificuldade com o QR Code, na descrição do vídeo vai estar também o link, você clica aí e você pode tirar todas as suas dúvidas. Se posicione no digital, porque com o digital você tem liberdade de tempo, liberdade geográfica. Como eu disse, semana passada eu estava em São Paulo e eu dei aula do aeroporto. Ou seja, como é que eu poderia fazer isso? Se fosse só de forma física, não teria como. Então, ou seja, você tem mais tempo de qualidade com a sua família, você tem, como eu disse, liberdade geográfica. Você pode estar em qualquer lugar e você pode, né, usar o digital para estar rentabilizando, né, o seu bolso. Então, cresça no digital e a gente tem um produto incrível para você. Temos uma equipe com pessoas fantásticas que vão te direcionar para isso, tá bom?
E, mais uma vez, não custa nada, não paga nada. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificação e compartilha. Imagine, o episódio de hoje vai ter música. Acompanha aí. Legal. Então vamos agora ouvir aí essa palhinha de Emanuel, né? Emanuel, nosso primeiro single que a gente gravou. Tu és meu pastor, nada me faltará. E no vale eu sei, não vai me abandonar. Posso ver teu poder sobre mim, sobre nós. Deus conosco, Emanuel. Deus conosco, Emanuel. Eita glória! A gente gravou essa música, a gente escreveu, cantou na igreja, canta até hoje na igreja, gente. Que lindo, Ministra que essa linda música. canção. Glória a Deus. A gente gravou ela, lançamos, foi uma experiência maravilhosa. E a gente falou assim, vamos fazer mais. A gente entende hoje a importância de se posicionar. A nossa música é uma ferramenta e a gente sabe que as plataformas hoje, elas exigem constância, né? Uhum. Então a gente não é movido por isso, mas a gente sabe que isso é importante e a gente trabalha para fazer isso de forma constante, para sempre ter música nova ali pra galera. Tá? E a gente encontrou desafios no meio disso, né? Não é fácil a gente falar assim, você que é artista tem que lançar música todo mês, toda semana. Tá, só que aí você precisa de um produtor musical, você precisa de uma distribuidora para lançar sua música, você precisa de um designer para fazer a arte da sua música. Aí você precisa de um produtor de vídeo, de um editor, de um colorista, você precisa de uma banda, você precisa de um estúdio, de um social media para cuidar das suas redes sociais. Você precisa de tanta coisa para fazer isso acontecer que o cara desiste no meio do caminho, né? É muito difícil e a gente passou por isso. Então, Emanuel nos fez colocar na frente desses desafios. Da gente entender que se a gente queria continuar naquilo ali, Emanuel, no caso a música, né? O single, o lançamento, aquele processo todo, nos colocou na frente disso. Se a gente queria continuar, a gente precisava vencer, né? Passar por tudo aquilo ali. Aí, Deus nos deu um direcionamento muito bom. Foi quando ele começou a nos dar estrutura, quando a gente foi buscando isso para a GE, ele começou a nos dar estrutura, acessos, conhecimento, técnicas, network, para a gente poder sanar essas necessidades das Somos GE. Uhum. Então, eu conheci o pastor Thiago, com o pastor Thiago a gente começou a sonhar com isso. Eu produzi o EP dele, o EP ao vivo que a gente fez, no início fizeram a banda. Foi aí que eu comecei a conectar produção de vídeo, designer, social media, distribuidora, banda, iluminação. A gente começou a conectar tudo isso. E o projeto do pastor Thiago, que foi um EP, né? Tipo, a gente saiu de um single, uma música dublada, que é mais controlado, né? Um ambiente mais controlado, para um EP ao vivo com pessoas na igreja. Foi no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E a gente viu ali, no processo de pré-produção, a gente viu o quão difícil era conectar todos aqueles serviços, todas aquelas pessoas, para fazer aquele projeto acontecer, aquele projeto sair do papel, aquelas canções autorais e tudo mais. Que era o nosso sonho, né? E Deus nos deu graça nesse processo. Então a gente conheceu pessoas, foi conectando amigos, pessoas que sonhavam junto com a gente, né? Os meninos da banda que estão sempre comigo, sempre com a gente nessa. E aí eu e o pastor Thiago começamos a intencionalmente provocar ainda mais isso. Foi até então, foi que aí o Senhor nos deu a gravadora, né? Com a missão de servir os ministros do Nordeste com estrutura, com acesso, com conhecimento. Porque a gente entende que nós, como ministros de adoração, a gente tem uma missão de cooperar com a cultura de adoração na cidade de Salvador, na Bahia. A gente sabe que Salvador carrega uma cultura, musicalmente falando, muito profana. Não faz parte daquilo que a gente carrega e não é o que a gente acredita. Sim. Salvador tem pessoas, a Bahia, o Nordeste tem pessoas muito talentosas. É o berço musical do Brasil, a musicalidade sai muito daqui. A gente tem muito isso aqui, né, na Bahia, né, a brasilidade, os ritmos diversos, mas nada adora a Deus. Então a Revival nasceu com a missão de conectar essas pessoas, os ministros, para a gente levantar juntos uma bandeira dizendo assim, ó, o Nordeste pertence ao Senhor, aqui tem ministros posicionados, aqui tem ministros intencionados que
tem acesso, tem estrutura, Qualidade, porque Deus começou a nos dar isso, qualidade, excelência, e a gente quer propagar as mensagens do Evangelho, a gente quer prospectar nossas músicas, a gente quer cooperar com a transformação da cultura de adoração na cidade, a gente quer gerar movimentos de adoração, movimentos de gravação ao vivo, a gente quer que as nossas igrejas locais cantem, gravem as músicas que abençoam a nossa igreja, assim, pra fora, né? A gente vê muito isso em São Paulo, você fala de São Paulo, eu sempre gosto de falar, porque São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sim. são estados que a gente já vê isso acontecendo. Então, Sim. toda igreja local tem um ministério ativo, tem músicas nas plataformas, são coisas assim, tá abençoando a nossa igreja local, vamos levar isso pra fora para abençoar outras igrejas também. Só que Salvador não tinha muito essa cultura, e a Revival foi trazendo isso, né? Deus começou a nos dar graça nisso, a conectar pessoas, igrejas, pastores, líderes, outros ministros, outros artistas, e a gente começou a produzir muita coisa. Foi um ano de 2023 foi um ano muito doido. A gente produziu muita coisa, muita música, muita gente incrível, talentosa. Começou com o desejo de servir a própria GE. Tipo assim, pô, é disso que a gente precisa? Tá, vamos construir, vamos correr atrás. Começou com o desejo de servir a Somos GE, né, dos nossos projetos, mas depois Deus colocou em nosso coração o desejo de servir outros ministros. Foi aí que a gente começou a crescer a família Revival, né? Outras pessoas entrando no nosso time, nosso cast, né? Porque é uma gravadora, a gente tem pessoas que caminham com a gente. E a gente começou a fazer projeto, a produzir música. E começou, a gente sempre remete isso, né? Começou com a Somos GE ali, uma música, uma câmera, um sonho, dublado, e hoje a gente vive tudo isso, né? Bacana. Inclusive, assim, tem tudo a ver com o que a gente carrega, que é o acampamento para ministros de louvor. A gente tem um acampamento chamado Revival Camp. É um acampamento onde a gente seleciona alguns ministros de louvor do Nordeste, a gente seleciona eles têm um processo de inscrição antes. A gente seleciona para participar de um acampamento de 3, 4 dias de imersão, onde a gente tem uma experiência profunda com o Senhor, onde a gente ministra sobre adoração, sobre chamado, sobre igreja local, sobre música. A gente leciona palestras sobre royalties digitais, sobre carreira. Aí, o mais importante, né, que é o diferencial do nosso acampamento. O Revival Camp é um acampamento diferente dos outros. É um acampamento onde a gente escreve uma música com os ministros. A gente vai ter a próxima edição agora em janeiro, então vão ser 12 ministros, 6 duplas. A gente escreve uma música com cada dupla e grava essa música ao vivo no domingo. Caraca, então, no acampamento a gente tem uma experiência com os ministros de alinhamento de visão, de alinhamento de chamado, de aprendizado, onde a gente está ali muito tempo de mesa. A gente vai ter alguns preletores de fora, também não posso dizer ainda, que vão estar aparecendo, ministrando pra gente nesse acampamento. Eu, Mica, o pastor Thiago. A gente vai estar tendo esse tempo com os ministros do Nordeste, né? Onde a gente grava uma música no sábado, a gente escreve uma música no sábado com eles e a gente grava essa música ao vivo no domingo. Então o Revival nasceu muito disso, né, do serviço. A gente quer pegar toda a estrutura que Deus nos deu e disponibilizar isso para outros ministros também. E a GE começou a ser muito beneficiada com isso, porque aí veio a abertura do nosso selo. A gente tem um selo musical com a Revival, a gente tem uma equipe que trabalha gerindo os nossos lançamentos, então isso é bom, isso acaba nos dando um pouco mais de exclusividade na plataforma, graças a Deus. Então a gente tem uma equipe que cuida disso. A gente tem um time de criação, né, que Mica lidera, tem toda essa parte da internet que a gente sabe que é importante, sim, muito importante. E a gente começou a sonhar, continuar sonhando com a GE. Foi aí que a gente gravou um projeto dublado também num estúdio, projeto audiovisual, sim, bem artístico, assim. Cada música ela teve uma cor, um tema, foi muito legal. Foi onde a gente gravou a nossa música mais conhecida até hoje, que é Cercado de Amor. A gente gravou Cercado de Amor, Milagre, Seguro em Ti. E esse ano gravamos nosso primeiro projeto ao vivo, né, com a igreja, com as pessoas. Foi um projeto gerado em uma sala de oração, uma mãe de adoração, uma igreja maravilhosa de amigos nossos. E a gente teve um tempo junto de adoração com as pessoas, gravamos aquilo ali e lançamos hoje. A gente lançou Nada Comparável, Confiança e Eternidade, que a gente lançou essa semana, quinta passada. Já vai ter uma semana pra a gente finalizar. E a gente tá caminhando, assim, Deus tem movido, como você falou, né? Deus já tem movido muito em nosso meio. A gente é muito privilegiado, sabe, Habib? Eu até falei com o meu irmão assim, falei, Mica, se eu tiver oportunidade eu vou falar. A gente é muito privilegiado. A gente recebeu um presente de Deus por ter a honra de poder
trabalhar, de viver daquilo que a gente ama e daquilo que faz parte com a nossa missão. Então, assim, é muito bom, pra mim é muito bom, é muito gratificante. Eu sou muito, muito grato a Deus de poder servir na GE, de poder liderar a adoração, de poder viajar com os meninos e a gente pregar a palavra, de poder liderar a adoração na minha igreja local, de poder ser líder de louvor, de poder trabalhar na igreja. Eu sou produtor musical da Família da Graça, cuido dessa parte por trás da música na nossa igreja, debaixo da liderança dos meus bispos, dos meus pastores. Então, é um privilégio imenso, e todo mundo tem essa realidade, muito envolvido na igreja local. E é muito bom, eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade. Né? Só que a gente foi muito intencional nisso, sabe? Sim. A gente provocou muito isso. Sempre em oração, sempre pedindo a Deus. Exatamente. Estão colhendo. Sempre pedindo a Deus. Amém. E estamos trabalhando, né? Muito. Então Deus tem gerado conexões, outras pessoas. Eu viajei para São Paulo para um mastermind de composição, onde eu aprendi muito. De um dos maiores compositores do Brasil. Tive um tempo muito incrível em São Paulo. De muito aprendizado com outras pessoas também, me conectei com outras pessoas, conheci muitas igrejas, fui, né, bem sem vergonha na cara mesmo, de ir na igreja. Poxa, eu sou seu fã, cara, eu acompanho seu trabalho, a sua igreja, você, seu ministério me abençoa muito, posso ir visitar, você me mostra tal lugar, me mostra isso. Fui muito intencional, aprendi demais, e eu vi, como São Paulo tem bastante esse âmbito mais técnico, né, mais da excelência, da estrutura do dinheiro. Eu cheguei aqui em Salvador e falei assim, pô, a gente tá indo no caminho certo. A gente só não tem muito recurso financeiro, mas a gente tá indo no caminho certo. E estamos avançando. Então, a família GE, a família Revival, o nosso time, o que a gente tem construído na igreja local, no Ministério GE, tem tudo a ver com isso, né? Com essa intenção, com esse sonho e principalmente de estar posicionado para fazer o que Deus quer que a gente faça. Muito bacana, cara, muito bacana. Mica trouxe ali, né? Ele falou que hoje ele tá no baixo. Né? E aí agora eu fiquei curioso, porque quando eu conheci, eu falei, que cara, como eu falei, que menino, grande homem, né? Na bateria, que cara talentosíssimo. E o que foi? O que gerou essa mudança, cara? Eu sei que não foi em vão, algo aconteceu aí. Ninguém imagina. E nem foi o desejo meu, pessoal, olha aí. Não foi. Mas assim, tipo, eu nasci tocando bateria, né? Desde os 6 anos. Nasci não, né? Mas desde os 6 anos de idade eu só tocava bateria, certo? Então eu estudei aquilo ali e tal. Tanto que aquele projeto que a gente gravou foi uma experiência incrível pra mim, de gravação, né? E aí? E ali eu falei pra vocês. Quando eu vi você cantando, eu falei pra você, que voz é essa, cara? E porque ele não tava cantando, né? eu falei, que voz, quando você cantou lá no estúdio, eu falei, cara, que voz. E assim, eu via vocês muito instrumentista, porque eu falei, os caras tocam tudo, que é isso aqui, velho. Eu toquei baixo uma vez. Ali eu arranhava no baixo, que eu lembro que eu peguei também uma palhinha assim. Mas aí, enfim, aquele projeto foi muito incrível pra mim. Aprendi muito na bateria, depois dali minha vida mudou, musicalmente falando. E era pra continuar assim, na teoria, né? Era pra continuar assim. Só que aí, como o irmão falou, a gente passou por várias formações na GE, né? E uma delas, a gente tinha um baixista, ele era mais velho e tal. Aí, enfim, ele seguiu outro caminho. Deus quis assim. E a gente ficou sem baixista naquele momento. E a gente tinha acabado de gravar um projeto. O projeto de Cercado de Amor, Milagres, Segura em Ti, que foi um projeto que abriu muitas portas pra gente. E a gente começou a ter, graças a Deus, uma agenda muito movimentada. Aí eu lembro que a gente teve uma reunião. Uma reunião não, perdão. Aí gravei bateria naquele projeto e gravei baixo, que a gente já tava sem baixista. Eu gravei bateria no áudio que eu tô falando, né? Já que foi dublado, a gente gravou os áudios antes no estúdio, gravei bateria e baixo. No vídeo, eu dublei bateria e teve uma música que a gente chamou um baixista amigo nosso, né? Pra poder fazer baixo também. Enfim, aí depois eu peguei por baixo. Enfim, foi uma loucura. Porque esse baixista que a gente chamou, ele fez violoncelo também. Aí em uma música, isso, o Azaf. Em uma música, ele foi pro violoncelo, eu fui pro baixo, e um cantor que tava cantando João foi pra bateria. Mas ali foi uma doideira. Mas ali eu gravei baixo e batera. E aí, beleza, aí até então era pra continuar. Depois ali, que a gente teve muita agenda assim pra cumprir, aí a gente tava sem baixista. Aí beleza, aí tava irmão na casa do nosso primo, lembra como hoje, velho. Ele conhece muita gente assim na internet, tem muito músico bom e tal, não sei o que. E aí ele chegou pra mim na tela do computador e mostrou assim pra mim, um baterista chamado Nathan Duarte.
Ele mostrou assim pra mim, Mica, venha cá conhecer seu novo substituto. Assim, venha conhecer seu novo substituto. Foi. Assim mesmo, pô. E aí, tipo assim, eu entendi com piada, ele mostrou os vídeos dele. Velho, o cara tocava muito assim, velho. E aí eu falei assim, quem é esse cara, velho? Nunca tive isso na vida. E ele já conhecia, trocava ideia, não sei o que. O Nate também, o Nathan, né? Ele falava com o Bisa também, eles ficaram de marcar pra gente tocar junto, não sei o que. Só que ele falou pra mim assim, venha conhecer seu substituto. Oxi. Eu fiquei assim. E eu vou pra onde? Eu vou pra onde? eu tocava baixo ali já, arranhava e tal, mas, sei lá, não imaginava viver tocando baixo e tal. Aí ele chegou pra mim e falou isso aí. Aí eu, beleza. Aí a gente teve uma reunião. Eu não sei se foi uma reunião, mas estava no shopping, se não me engano. Foi um evento que teve assim. Ou ele tava comendo. Que tava Nate, Nathan, tava a gente, tava Késia, João, Fábio. E a gente comentou das agendas que a gente teria que fazer em julho, agosto, que foi um mês muito movimentado, de 2023, pra gente. Verdade. E aí a gente falou assim, ei Nate, tá com a gente? Batera, né? Tá com a gente, Mica vai pra baixo. E eu usava a bateria. E aí depois dessa leva de agendas, eu não saí mais. E nem ele. E se tornou o melhor baixista que eu já vi na minha vida. Porque isso é louco. Quando eu Incrível. confesso que Assim, eu vi algum graça. audiovisual de vocês, eu falei, eu não entendi. Eu falei, ele tá tocando baixo? Tipo, eu fiquei me perguntando, né? Mas eu falei assim, mas os caras são muito instrumentistas, os caras tocam tudo. Eu tocava. Falei, acho que ele tá fazendo uma praia aqui, amanhã ele vai Tô fazer matando cachê. Você acha que hoje ele tá afim de tocar baixo? Porque eu sempre vi vocês muito talentosos, então Glória a Deus. eu achei que era isso aí. Eu já Aí depois eu vi outro, eu falei assim, então agora ele ficou no baixo. Verdade, é que depois desse projeto audiovisual que a gente fez em 2023, 3 músicas, a gente gravou. A gente foi pra PIB, né? PIB do Brasil. Sim. A gente foi convidado pra ministrar uma vigília lá. Foi incrível, a gente teve Eu o até ia grande nessa privilégio. visita pra ver Caramba. vocês, mas Essa foi a Primeira? Foi a primeira que a gente foi. acho que foi a primeira. Eu falei Ah, pra não, vocês que eu iria, mas Não, acabou perdão. não dando mesmo. A gente ministrou lá Eu te 3 paguei. vezes. Outras oportunidades. Sim. A gente ministrou 3 vezes na vigília. Na segunda a gente gravou. Gravou mesmo, né? Aham. Áudio e tudo. E aí a gente postou. Foi o primeiro que eu. Um trabalho nosso, ao vivo, que o meu baixo tava lá. Então, tanto no vídeo quanto no áudio. Ali, meio que, tipo, concretizou aquilo ali. Porque antes era só ministração, agenda, nas igrejas, ministério local também. Eu tocava muito bateria e baixo na igreja, lá na FG, Família da Graça. Mas depois daquele projeto ali, só fiquei no baixo. Concretizou, né? Só fiquei no baixo. E aí, eu já tinha o desejo de tocar baixo e tal, até pra aprender mais sobre a harmonia, né? Porque bateria é ritmo, né? Não entende sobre teoria musical, harmonia em si. Aí eu tive vontade e aprendi antes, não sei o quê. Aí eu não fui despreparado pra essa substituição que ele falou, né? Não fui despreparado. Mas eu fiquei meio... Foi um choque assim. Eu topei, obviamente, né? Sim. Por um tempinho e depois deu muito certo. Nathan, Isso é muito feliz. chamo de Nate. No início não entendeu, né? Mas agora Não entendi, né? Eu achei que seria, tipo assim, Engraçado. só aquelas agendas. Projeto. Eu fiz comigo o que meu pai fez comigo. Eu era guitarrista, né? Eu amo guitarra hoje, até mais do que teclado, assim, podemos dizer. Consumo muita coisa de guitarra. Enfim, comprei até uma pedaleira que tá rodando com a gente na GE. Serve a gente. Que eu gosto muito. Eu comecei com guitarra. Meu pai me deu uma guitarra, uma pedaleira, um amplificador na época que a gente usava muito. E eu era um guitarrista, tirava solo, passava a madrugada com meu pai tirando coisa e tal. Muito nisso. Tocava como guitarrista. Só que meu pai falou assim pra mim, tem muito guitarrista já. E não tem tecladista nas igrejas. Principalmente na nossa. Aí, aprenda. Comprou um teclado, pegou um teclado emprestado do meu tio e me deu. E aí eu comecei a sanar isso aí. Agora que eu... Isso, a mesma coisa que meu pai fez comigo, eu fiz com ele. Falei assim, eu falei, então, beleza, pai. Comecei a estudar teclado e aí comecei a tocar teclado. Né? Eu não saiu mais. Tecladista, eu amo demais. E falei, aí comigo é a mesma coisa, tem baterista demais. Nesse caso eu já mostrei o substituto dele. Mas assim, é baterista que não falta mais. O problema é que foi o substituto que eu não tive nem escolha, velho. Ali não tinha como negar, não, velho. E aí ele foi pra baixo, assim, baixista Legal. tem bastante, mas também hoje tá bem escasso, assim. Legal. A gente já tá encaminhando aqui pro final. É. Como é que faz para achar vocês? Deixar claro aqui, Tá. para quem está nos assistindo, segue aí os meninos nas redes sociais. Na descrição do nosso podcast aqui, do vídeo, na descrição vai ter lá o Instagram deles. Só clicar, já vai cair. Segue, gente. Segue, porque assim, vocês estão vendo Amém. aqui quanto talento, né? Glória a Então Deus. vocês vão ver, lá vocês vão poder ver
quantos louvores tem que vai tocar a sua vida com certeza. Meu Deus. O seu Instagram? Tá, misabarbosa.ge. Misa Então, conhece. pronto. misabarbosa.ge. Inclusive, Habib, só assim, pra eu não esquecer, eu tô com um projeto assim, que Deus colocou no meu coração também, de serviço a pastores e igrejas locais, onde eu tô me disponibilizando a poder prestar uma consultoria para pastores e igrejas que querem avançar e crescer em estrutura, ajudar, crescer no ministério de louvor, Bacana, integrar recursos, tecnologia. Como a nossa igreja, a Família da Graça, é uma igreja muito antenada nisso, e lá meu trabalho na igreja tem a ver com isso. Eu quero trazer isso que eu aplico lá, que os meus pastores, meus bispos me dão a oportunidade de poder fazer lá, quero levar isso para outras igrejas que não têm acesso. Hoje existe muito pastor que não tem nem tempo de entender essas coisas, ou até tem uma pessoa, mas aquela pessoa ela é desprovida de conhecimento, de experiência. Eu quero poder levar isso, né? Então, por isso que a gente sempre falou na mesa o tempo todo, dessas provocações, eu sempre provoquei São Paulo, viajar, curso, essas coisas, porque eu quero estar sempre capacitado para poder servir. Eu tô com esse projeto lá no meu Instagram, você vai poder ver, a galera vai poder ver mais, além da GE, da gravadora, do acampamento, da igreja. E atenção vocês, pastores. Bem. Aí, ó. Segue lá, @misabarbosa.ge. Vai lá, manda um direct, que a equipe dele vai te atender, ou ele mesmo vai poder te atender. E ele pode ir aí na sua igreja prestar uma consultoria. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E para o seu ministério de louvor vai ser incrível. Isso. Tenho certeza que vai crescer muito o seu ministério de louvor. Muito. E também segue aí, mica.ge. Então, 2 As, né? Isso no final. Então, Mica com 2 As no final, .ge. Tá na descrição do vídeo. Clica aí e Glória segue, que vocês vão ver quanto vocês vão ser abençoados ouvindo esses louvores. Amém. E também agora aí com a consultoria, que ele pode Amém. ir na sua igreja, fazer uma consultoria. Eu tenho certeza que o seu ministério de louvor vai crescer muito. É só para honrar a sua vida isso aí. Amém. Vai ser uma honra. E agora falando aí, né? A gente falou da camisa. Diz aí pra gente o que tá escrito nessa camisa. Eu já vi aí que nem a morte, né? Isso. Nem a vida, nem os anjos, potestades, nem a altura, profundidade poderão nos separar do teu amor. Romanos 8:38, não é isso? Isso. É uma música que a gente escreveu, uma música que nasceu num ambiente de devoção. A gente foi encontrado pela glória do Senhor num retiro de jovens, e eu estava ministrando com Késia nesse retiro, e a gente começou a orar, e eu comecei a cantarolar o refrão dessa música, né? Posso pegar aqui pra... Agora, por favor. Rapidinho. Nos agracie. A gente é muito família. Mas... Tá, deixa eu ver um tom legal aqui pra... Durante a nossa oração, assim, Mica não tava, eu comecei a cantarolar esse refrão, né? Baseado em Salmos 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Habitar em tua presença, contemplar a tua face. Quero ver tua beleza e estar na eternidade. Uma música muito sobre isso, né? Sobre estar na presença do Senhor todos os dias. A gente fez essa música, fez a blusa, né? Com a mensagem da música. Tem escrito aqui atrás também, o versículo, né? Porque o pré-refrão da música fala: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, potestades, nem a altura, a profundidade poderão me separar do teu amor. Aí a gente botou isso na blusa. Somos GE, e aqui atrás tem um versículo, Romanos 8:38. É uma arte lindo. E a gente... Vai ter mais. E tem uma música nova que a gente... Qual é a música nova, sim? Lançou agora. Música que tá muito... a galera tem compartilhado muitos testemunhos, a gente tá muito feliz. Tá, deixa eu ver aqui. Uma música sobre eternidade, né, também. Baseado naquele versículo onde diz: ele enxugará do seu rosto toda lágrima, e no céu não haverá dor. Sobre louvor, isso é incrível. Tem um louvor também que sempre assim... Eu lembro que eu me conectei muito com ele, não sei se vocês conhecem, Efraim.
Não conheço. Não Quer conhece. dizer, não pelo nome, né? Muito Arrisca bacana. cantar aí? Vamos lá, vamos fazer, não sei. Claro que não vai chegar à altura. Mas ela diz: me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Me chamo Efraim, o tempo de Deus hoje chegou pra mim. E a história dela é muito bacana, que ela diz assim: eu tento esquecer aquelas lembranças antigas, zombaram de mim, lançaram palavras malditas, mas não desisti, mesmo ferido eu estou aqui, não vão me calar. Estou no deserto e vou te adorar. E aí o refrão é esse: me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Essa música, assim, o primeiro contato que eu tive com ela também me tocou muito. Eu não sei quem é o compositor, também não lembro o cantor. Eu vi um vídeo assim, e aí foi até na PIB também. Legal. Que eu ouvi essa música e assim, muito bacana. Muito bacana. Legal. Mas sim, vamos falar dessa música nova. A gente lançou semana passada, chamada Eternidade. Pegador pré-refrão. O céu não terá dor, não terá tristeza, não terá mais clamor, apenas a alegria vinda do meu Senhor, e cantaremos santo. Eu estou esperando pelo teu retorno, como eu te quero, és tudo que eu mais quero. Na eternidade viveremos juntos, como eu te quero, és tudo que eu mais quero. Eu estou esperando pelo teu retorno, como eu te quero, és tudo que eu mais quero. Na eternidade viveremos juntos, como eu te quero, és tudo que eu mais quero. Ele vai. Eita glória! Vocês que estão assistindo aí em casa, dá vontade de ficar só ouvindo aqui, né? Só dando glória e graça ao Senhor, ouvindo uma voz maravilhosa, ouvindo esses caras talentosíssimos aqui. Dá vontade de ficar ouvindo aqui sentado. Assim, tem muita música. Só agraciando, porque é muito Amém. Poderoso, cara. Muito poderoso. Estou muito feliz. Bom, a gente já está encaminhando aí para o finalzinho. E aí chegou aquele momento, né? Onde eu sempre peço para os convidados trazer a sua mensagem. Amém. E aí, vamos começar com quem aí? Quem vai trazer a primeira mensagem? Ou vai trazer uma mensagem só, um complementando? Como é que vocês vão fazer? Com certeza, a gente sempre complementando. Quer começar, irmão? Fala uma coisa. Pode começar. Uma mensagem que tem queimado meu coração esses dias. Existe uma diferença entre posição e posicionamento. Posição é aqueles que querem buscar título, cargo, uma plataforma, uma visibilidade. É quem quer posição. Mas quem quer posicionamento é quem quer estar disponível e posicionado para fazer o que Deus quer fazer nele e através dele. Então eu acredito que quando Deus nos dá uma mensagem, a gente tem que buscar posicionamento, não posição, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, trilhando os caminhos do Senhor, no centro da vontade do Senhor, para que Ele nos use para entregar essa mensagem. E sobre a mensagem, né? Vai ter aquela palavra. A verdade. Você, principalmente você que é jovem, sobre a mensagem, o que é incrível? Deus liberou uma palavra sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a minha vida, sobre a vida de Mica, sobre quem caminha com a gente. E é incrível porque é muito desafiador, Habib, fazer o que a gente faz hoje, principalmente na nossa cidade. É muito desafiador. São muitos desafios, muitas circunstâncias. Mas a gente crê no Deus que prometeu, a ponto de que o nosso coração queima por um dia em que a realidade vai se dobrar perante a palavra que Ele liberou sobre nós. Então, por mais que você não veja que aquilo ali vai acontecer, por mais que você ache que é impossível, que é difícil, que é errado, que vai demorar, um dia a realidade a qual você vive, o tempo, o espaço, o presente, o passado, o futuro, vai se dobrar para cumprir a palavra que um dia o Senhor liberou na sua vida. E isso tem que queimar no seu coração, porque é o que me faz acordar todo dia para fazer o que eu faço hoje.
a gente podia estar fazendo outra coisa. A gente tentou mexer com infoproduto, com agência de marketing, com outras coisas. Mas o que nos faz acordar todos os dias para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer é porque um dia eu sei que a realidade vai se dobrar para cumprir aquilo que Deus prometeu para mim, para o meu ministério, para nossa família, para minha vida. E eu quero estar disponível para fazer o que Ele quer fazer, para transformar Salvador, a Bahia, o Brasil e fora do Brasil também. A gente está aqui disposto, né? E para complementar e finalizar, Mateus 5,13, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Tem muita gente hoje que tem medo de ser luz. E não existe problema nenhum em ser luz, até porque a Bíblia fala, né? Não tem como a luz ficar debaixo de um tapete, né? Se não me engano. Ela não vai iluminar ninguém. Então a luz ela precisa estar visível em um lugar elevado, né? As pessoas têm medo de visibilidade, de se dispor, de botar a cara, de pegar o telefone, gravar e fazer uma coisa e gravar uma música. As pessoas têm medo de ser luz. Eu queria dar uma mensagem de incentivo. Não tenha medo de ser luz, porque você foi chamado para ser luz. Uns foram chamados para ser luz em uma plataforma, num palco, né, num altar, num lugar visível. Uns foram chamados para ser luz na internet. Uns foram chamados para ser luz numa igreja local. Outros foram chamados para ser luz nos bastidores, dentro de casa. Mas você foi chamado para ser luz e a gente tem medo de ser luz. Então, tome posse disso, esteja posicionado, creia que um dia a realidade vai se dobrar para a palavra que Deus liberou sobre sua vida, que as coisas vão acontecer e continue sendo luz. Acho que é uma mensagem que está queimando meu coração e quero dar. Mica, quer complementar aí? Com certeza. Para complementar, principalmente para os jovens, eu acho que é muito importante que a gente entenda a seriedade dos princípios que a gente lê, que a gente aprende na Bíblia. Eu acho que a gente que é jovem, a gente acaba passando por muita coisa e a gente acaba passando por cima de muita coisa, por cima de muitos princípios. Então, você que é jovem, nunca deixe de seguir os princípios corretos. A realidade que nós estamos vivendo hoje, a cultura, a sociedade, a mídia, o marketing, está todo mundo deturpando os princípios corretos. E eu nem preciso falar que são princípios cristãos, isso a gente já sabe, mas são princípios corretos. E você nunca pode deixar isso de lado. Como a gente começou aqui falando dos nossos pais, a gente honrou nossos pais, honrou as pessoas mais velhas, nossos líderes. A gente não faz isso pra se vangloriar nunca, mas a gente entende de coração que é um princípio correto que nos fez chegar até aqui. Verdade. Isso é inevitável. E você seguindo os princípios vai fazer com que você chegue a lugares maiores, lugares melhores, simplesmente porque você seguiu princípios. Então, você que é jovem, entenda o princípio da família, o princípio do estudo, o princípio do trabalho, o princípio do relacionamento, o princípio do ministério. E eu acho que temos que voltar a ter seriedade com isso. Assim como nossos antepassados, eu gosto muito de história. A maioria das pessoas dos países do mundo, nem todos eram cristãos, mas a maioria tinha princípios bíblicos e nem sabiam. E todos eles prosperaram. Família grande, negócio próspero, sempre à frente de suas batalhas, nas guerras, todos eles tinham princípios. Então a gente tem que aprender com isso, e nada melhor do que aprender na Bíblia, né? Então você que é jovem, claro, pessoas mais velhas também, nunca se esqueçam dos princípios, né? Os princípios que são corretos, principalmente que vão nos fazer prosperar, certo? Mesmo se a sociedade hoje estiver falando outra coisa, não escute. Muito bom, muito bom. Bem. Então, tá vendo aí? Ei, jovens, ei, pais, vocês que estão aí, ó. 2 jovens aqui, que mentalidade, Glória que a Deus. força de vontade, que presença do Espírito nesses caras. E se despertem, né? Despertem, porque tá tudo ao seu alcance. Só acredite naquela palavra que Deus colocou no seu coração, e é o que eu disse lá no início. Quem vai determinar é você. Porque o que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. Então basta você pegar isso, acreditar. Tá aqui 2 exemplos. Vocês que são jovens, peguem esse exemplo, né? E aplique na sua vida. E para encontrar vocês também, qual é a igreja? Família da Graça. Família da Graça. Isso, eu e Mica congregamos lá. Fica na Jardim Amação, na Rua de Salvador, em frente ao novo centro de convenções. Pronto. Estamos lá todo final de semana. Eu estou todos os dias, então estou aqui para servir vocês. É isso aí. Então, se quiser ir conhecer lá ao vivo o trabalho deles, vai lá no culto. É só você entrar na rede social deles, tá aí na descrição do vídeo. Manda lá uma mensagem, um direct. Sim. Como o
o Misa trouxe aqui, ou seja, tem uma consultoria para você que é pastor, para você que tem a sua igreja. Então, se permita, porque os nossos jovens estão precisando disso. Recentemente eu estava fazendo um estudo e agora tem até uma nova forma, né, dos jovens se descobrirem que são os Terians. Acho que é Terians o nome. Que, tipo, eles se entendem como porcos, como cachorro, e tem gente que já está até comendo ração. Então, ou seja, isso para mim é um distúrbio, né? Mas agora não, tem que aceitar, porque é a forma que eles se enxergam. Então, é aquilo que você falou. Temos que ser luz e às vezes vamos ter que nos indispor sim e lutar. E lutar pelo aquilo que acreditamos, porque a nossa vontade é que os jovens sejam saudáveis, é que essa nova geração ela possa cada dia mais estar vivendo, né, conforme a vontade de Deus. Porque eu entendo isso, a gente só alcança o perfeito sucesso quando a gente se permite viver no centro da vontade de Deus. E é isso, estou muito feliz. Então, para você que está nos assistindo e ficou até o final, meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no nosso canal, é de graça, não paga nada. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e compartilha também com outras pessoas. Segue os meninos aí nas redes sociais. Eu não vou deixar de falar não vou perder a oportunidade. Segue também aí, ó, o Adson Habib, @o Adson Habib, vai lá. Segue lá e se você tiver alguma dúvida, se você tem vontade de conhecer o que é a psicoterapia, a terapia, eu me coloco à sua disposição, vai lá e me segue também, mas segue eles, tá? Segue eles, segue eles aí, tá bom? Tô muito feliz, cara, Glória muito a Deus. obrigado. Nós também. E a gente vai terminar hoje de forma diferente, porque aí. somos GE. É verdade. Somos GE. Em breve toda a banda vai estar aqui. Amém. E eu quero terminar hoje com música. Eu nunca fiz isso. Amém. Primeira vez, vamos encerrar com música. Muito obrigado e te encontro no próximo episódio, mas vamos finalizar hoje com música. Fecha nele aí, ó. Bora. Felipe, fecha em Misa aí pra gente finalizar com música. Fecha neles. Bora finalizar com a música conhecida. Bora. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Então, ó, é isso aí, viu? Então, hoje finalizamos assim, que sua vida seja abençoada, Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que onde você colocar as suas mãos você venha prosperar, que onde você colocar a planta dos seus pés você venha governar. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Que Deus te abençoe. Valeu.